Você entraria num carro ou num avião com uma pessoa que não sabe dirigir, que não sabe pilotar? Em sã consciência, todas as nossas respostas seriam não. Eu não faria isso. Porque a pessoa que não tem a habilidade com que ela está se propondo a fazer, a chance de alguma coisa acontecer de ruim é grande, não é? Mas a gente faz isso de forma consciente ou inconsciente com a nossa vida. A gente toma decisões sem pensar. A gente acorda e deita sem saber por que nós estamos levantando e nós estamos deitando. A gente não tem consciência das coisas que a gente faz e das escolhas que a gente faz ao longo do dia, ao longo da vida. E qual é o desdobramento disso? O desdobramento disso é pessoas insatisfeitas, insatisfeitas com a sua vida, insatisfeitas com o mundo, achando que o mundo é um lugar horrível, que os nossos tempos é o pior dos tempos. E olha, no mesmo lugar que você olha e vê uma coisa ruim, alguém olha e pode achar uma coisa boa. Porque mesmo dentro dos momentos mais difíceis, das situações mais conflituosas, a gente pode extrair aprendizado. A gente pode extrair uma lição boa que nos ajuda a nos tornar mais resiliente diante dos problemas da vida que a gente vai enfrentar. E as pessoas que conseguem se reerguer após um tombo, se reerguer após um fracasso profissional, emocional, afetivo, se ela tira uma lição positiva para a vida, ela sai fortalecida. E ela se torna cada vez melhor. E se isso é um fato que a ciência tem documentado de forma robusta, e um exemplo disso são as pessoas que saíram mais resilientes do episódio do 11 de setembro, por exemplo. Quem conseguiu se recuperar das perdas, das lesões, são as pessoas que já tinham passado por grandes desafios antes. Elas ficaram numa condição muito melhor. Nós não temos que correr para a dor, nós não temos que sair buscando o sofrimento, mas a gente precisa olhar para os nossos desafios e entender que ali é um problema, mas também é uma opção e é uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Quando a gente adota essa postura diante da vida, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais tranquilos e menos ansiosos, porque a gente sabe que vão acontecer coisas boas, que vão acontecer coisas ruins, que vão acontecer eventos fáceis de serem resolvidos e problemas simples, mas também vão vir aqueles que são complexos. E quando nós somos movidos pelo medo, nós alimentamos a nossa ansiedade. O nosso padrão de ansiedade, ele vai se instalando em nós e nós começamos, como esponja, a buscar toda a ansiedade, toda a fonte de frustração no mundo, achando que aquilo ali é normal, quando na verdade é um padrão disfuncional que está operando, que nós estamos operando. Presta atenção. Quais são as coisas que tiram você da sua tranquilidade? Os budistas, eles há muito tempo, eles trabalham com a questão. Você separa o que está no seu controle e o que não está no seu controle.
E o que não está no seu controle, não perca tempo se preocupando com ele. Talvez algumas pessoas vão dizer assim, mas é muito fácil falar, difícil é fazer. E eu vou concordar com você, porque não é simples. Mas nada daquilo que a gente constrói de forma estruturada na vida é simples, porque nós somos complexos, né? Nós somos complexos. Imagine você que não somos iguais. Cada um é um nesse universo muito diverso. E quando a gente fala em você não se preocupar com aquilo que você não tem controle, não significa que você deva ficar alienado com relação a tudo isso. Não. Você não precisa se preocupar, por exemplo, se esse ano a gasolina vai subir 2 ou 3 ou 5 vezes, porque isso não está no seu controle. Mas está no seu controle acompanhar os valores, acompanhar as possibilidades que você tem de usar outros meios de transporte para você não ficar tão dependente e seu orçamento não ficar tão bagunçado. Então você precisa estar atento ao que acontece e que impacta a sua vida. Agora, perder o sono, ficar remoendo aquilo que você não controla, é você chamar adoecimento, é você chamar insônia. E eu vou convidar você a pensar e, se possível, você escrever o que é fonte de preocupação e de ansiedade para você. É o seu trabalho? O que você pode e como você pode se preparar melhor para desenvolver o seu trabalho de forma mais assertiva, de forma mais tranquila, de forma a ter mais alegria ao fazer o seu trabalho. Pensa nisso. Quando a gente escreve, de preferência, à mão, a gente tem um certo distanciamento que nos ajuda a compreender. Eu estou com medo de ser demitido. Por que eu estou com medo de ser demitido? Ah, porque eles vão contratar uma máquina para fazer o trabalho que eu faço. Eles vão automatizar a minha área. Qual é o curso? Qual é o conhecimento que eu preciso ter, que eu preciso buscar? Qual a outra área, qual outra habilidade que eu tenho que eu posso usar para buscar um lugar no mercado, para eu me recolocar, para eu me tornar necessário e importante no processo que eu conheço, que eu domino? Percebe que se a gente pega cada problema e não ignora, mas a gente olha para ele de forma um pouco mais racional, um pouco mais imparcial, sem aquela conotação de tudo de ruim acontece comigo, meu problema maior do mundo, e aí a gente começa, apesar disso aqui ser difícil, esse é um caminho. Apesar de eu não ter facilidade com isso, eu tenho facilidade de aprender coisas. Ao longo da minha vida, eu aprendi tanta coisa. Meu convite para você essa semana é você pensar sobre a sua acomodação, a sua busca. Quais são as preocupações que tiram você do eixo, que faz com que você entre num ciclo vicioso? Eu me preocupo
com o meu trabalho, e porque eu me preocupo com o meu trabalho, eu não durmo e eu vou no estresse, no estresse, no estresse, na frustração e no medo, alimentando esses padrões que não são saudáveis, que não são produtivos, que não me levam a uma condição de bem-estar. O estresse, ele é bom. A ansiedade, ela é boa, até um determinado limite. E a gente não pode acostumar com o sofrimento e achar que isso é normal. Ninguém veio ao mundo para ficar só sofrendo. Às vezes, o que a gente precisa é começar uma ondinha de mudança, que muda ajustando o nosso olhar. Será que eu estou olhando demais para aquilo que é negativo? Será que eu estou deixando de cuidar de mim, da minha alegria? E muitas vezes a pessoa fica mais triste, fica mais acuada, fica mais nervosa, fica mais preocupada. A primeira coisa que ela faz é tirar da vida dela uma coisa que dá prazer. Isso está errado. A gente precisa ter momentos de alegria, de renovação dentro da nossa rotina. É assim que a gente consegue a nossa produtividade, a nossa alegria, a nossa saúde física e mental. Pensa nisso. Até.